Olá, eu sou a professora Lorenay e dou aulas de Matemática e Tecnologia aqui na Escola do Pensar. Eu estou aqui com as turmas dos nonos anos A e B e nesse bimestre nós trabalhamos um pouquinho sobre geometria com foco na congruência e semelhança de triângulos. Tivemos algumas aulas expositivas, também utilizamos nosso livro didático com exercícios feitos em sala de aula e agora os nossos alunos irão explicar um pouquinho sobre como que aplicamos esse conteúdo em situações práticas do dia a dia, para não ficar apenas na sala de aula. A professora passou um desafio pra gente, onde ela mostrou algumas fotos, alguns vídeos de uma árvore enorme. O proprietário de terra na situação, ele queria fazer tanto um balanço quanto uma casa na árvore. E para isso, ele precisava saber pelo menos uma altura aproximada da árvore para saber o tanto de corda que ele precisaria comprar para fazer esse balanço. Se ele comprasse corda a mais, seria um desperdício de dinheiro, e se comprasse a menos, aí não teria como remendar. Então a pergunta que fica é: como que a gente pode medir o tamanho dessa árvore sem que a gente use uma trena, um metro ou coisa parecida? Bom, com esse desafio que a professora deu pra gente, a gente tem que tentar associar esse conteúdo com o conteúdo dado dentro da sala de aula. Então, a gente tem que tentar achar a altura da árvore. A gente pode tentar fazer como que se o tronco da árvore fosse um lado do triângulo e a sombra fosse o outro, assim formando um triângulo retângulo. E entre o tronco e o chão, formando um ângulo de 90 graus. A nossa primeira ideia que tivemos para conseguir realizar esse desafio foi utilizarmos o método de comparação de triângulos congruentes, que nada mais são do que dois triângulos que possuem a mesma medida de lado e ângulo. Só que para conseguirmos realizar isso e colocar em prática, para conseguir o resultado correto, precisaríamos de um triângulo do tamanho da árvore, coisa que não tínhamos nesse cenário. A gente teve que partir para a ideia de semelhança entre os triângulos, e os triângulos nem sempre têm os mesmos lados do mesmo tamanho. Então, a gente precisava que eles tivessem pelo menos o mesmo ângulo igual. Dessa forma, seria possível a gente descobrir a altura da árvore, também se a gente associasse alguns objetos lá. Então, a gente acabou indo fazer o teste no pátio. Muito interessante. Então, eles partiram de algumas hipóteses, né? E aí foram testar de maneira prática isso no pátio da escola. Você pode explicar, Herbert, como que foi feito esse teste? Então, professora, o nosso teste foi feito no pátio da escola por volta das 11 horas, que quando o sol estava forte. Nós formamos duplas para assim medirmos o comprimento da sombra de alguns objetos, como muros, postes ou árvores. Com a nossa dupla, a gente mediu a sombra do nosso colega, né? Assim, nós teríamos um ângulo de 90 graus sobre a sombra do nosso colega e o colega, ou a sombra do objeto e o objeto, tendo assim dois triângulos semelhantes. Exatamente. Então, dessa forma, eles teriam o quê? A árvore sendo um lado do triângulo, a sombra que ela projeta no chão sendo o outro lado do triângulo, formando esse ângulo de 90 graus. Da mesma maneira, um aluno, né, que ele tem a altura que a gente já conhece, e projetando uma sombra também no chão com um ângulo de 90 graus. Então os triângulos são semelhantes. O que nós temos aí? Nós não sabemos a altura dessa árvore, porém eles conseguiram medir o tamanho da sombra projetada no chão. Da mesma maneira, a gente sabe a altura desse aluno e também conseguiram medir a sombra projetada no chão. O que nós temos aí? Quantas informações nós temos, gente? 3. Tem 3 informações, que é o quê? O comprimento da sombra, certo? A altura do aluno, que usamos de referência, e também a sombra projetada do aluno no chão. Faltou somente o quê? O incógnito. A incógnita. A incógnita, o que é? É o valor que a gente não conhece, que na matemática a gente chama do quê? De x, ok? Então, se nós temos 3 informações, faltando apenas uma, o que é muito famoso na matemática que a gente pode aplicar ali? Nós aplicamos a regra de 3. A regra de 3, tá? Onde a altura da árvore, que é desconhecida, está para a altura do aluno. Onde a sombra projetada da árvore está para a sombra do aluno. Multiplicamos em cruz, vamos obter o valor justamente dessa incógnita, que é a altura da nossa árvore. Certo? E além disso também, além desse trabalho todo feito, né, essa parte prática, durante a pesquisa eles encontraram algumas curiosidades.
Quem pode me falar uma das curiosidades que vocês encontraram? Em algumas pesquisas que eu fiz, eu descobri que os ângulos que a gente usa hoje em dia foram descobertos lá atrás, bem antigamente, pelos egípcios e árabes, que acreditavam que o Sol girava ao redor da Terra e esse fenômeno levava 360 dias. E cada dia, 1 grau desse percurso era completado. Hoje em dia, como a nossa tecnologia é mais avançada, a gente já sabe que, na verdade, a Terra gira ao redor do Sol. Exatamente. Então esse movimento, né, que a Terra faz ao redor do Sol, nada mais é do que uma circunferência. Então cada dia passado do nosso calendário é como se um ângulo tivesse sendo levantado, certo? Então daí que surgiu a ideia de graus e de ângulos. Além disso, também temos situações práticas no dia a dia que eles descobriram. Júlia, você pode explicar aquilo que você descobriu? Bom, estudar ângulos não é importante somente para tirar notas boas na escola e passar de ano. Como você disse, é importante para entender situações simples do dia a dia. Por exemplo, alguém sabe por qual motivo tem 2 faixas laterais nos estacionamentos para deficientes? Muitas pessoas podem responder que é somente para colocar a cadeira de rodas lá, mas a explicação vai além disso. Tipo, pessoas com limitações físicas não conseguem descer do carro. Por exemplo, pessoas com problemas do joelho, que não conseguem dobrar a perna. Então, quando a gente está abrindo a porta do carro, a gente está estudando exatamente o ângulo dela. Se o espaço entre os carros é pequeno, eu não consigo abrir totalmente a porta. Então, se o ângulo é pequeno, a abertura da porta é pequena também. Então, nesses estacionamentos, tem essas faixas laterais para nós conseguirmos abrir melhor a porta com um ângulo maior, facilitando a locomoção dessa pessoa. É muito interessante, né, Júlia? Porque a gente pode sim associar as coisas simples do nosso dia a dia com o que a gente estuda em sala de aula. Foi que nem a professora explicou pra gente, que quanto maior o ângulo do triângulo, maior o lado oposto. Assim como o exemplo que a Júlia deu, quando a gente faz o movimento da porta, a gente tem uma facilidade maior quando o ângulo é maior. Assim a gente tem a facilidade de sair ou entrar. Então, gente, esse foi o trabalho que a gente realizou com a professora Lorenay e com as turmas também, os nossos colegas. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema que vocês gostem, podem deixar aí nos comentários. Se inscrevam no canal que vai nos ajudar muito. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo!